Mais uma live de um assunto super importante para os brasileiros. Vamos falar de imóvel próprio, gente? Olha, esse costuma ser um dos projetos que fica ali nos top 3 dos desejos das famílias brasileiras, né? E um dos jeitos da gente conquistar o nosso imóvel pode ser através do financiamento. Então hoje nós vamos falar sobre isso, entender melhor como funciona o financiamento imobiliário, prós e contras. A ideia não é julgar, tá, gente? Se é certo, se é errado, cada um tem uma realidade. E aí você tem que entender para o seu cenário que vale a pena ou não. E eu não poderia falar desse assunto sozinha, né, gente? Então eu trouxe aqui uma companheira de trabalho, Clay Gonçalves, que também é planejadora financeira pessoal. Se você não sabe o que é um planejador financeiro, pensa num consultor que vai te ajudar, vai te acompanhar no dia a dia aí, para te ajudar com as tuas finanças, com as tuas decisões, inclusive sobre comprar a casa própria ou não. Então eu vou colocar a Clay aqui com a gente. Deixa eu já botar ela aqui. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante hoje. Oi, Clay, tudo bem? Oi, Sam, tudo bem? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, rapidinho, Total. ver se eu vou conseguir. Ó, nossa, que Ah, chique! é, claro, é. Olha, nosso amigo Dick, Hum, também consultor, planejador financeiro pessoal. Olha que legal, tá aqui prestigiando a gente. Muito bem, aos pouquinhos as pessoas vão pronto. chegando, né? Se você, de repente, aí tá no seu Tô enquadrada aí caminho. certinho? Tá cortando um pouquinho da sua testa. Isso, assim fica perfeito. E É, ó, pronto. a Cibele, gente, olha que honra, hein? Todos os nossos colegas aqui prestigiando a nossa live, muito bom. Cibele também, planejadora da Coqueplan, aqui presente, gente, tá vendo? Tem um monte de gente do bem para ajudar vocês. Olha, coisa linda. Queria que fosse assim quando eu comecei lá atrás, Clay. Nem É. sabia que existia a profissão do planejador financeiro. Você sabia? Não, demorou muito para eu entender, né? Eu sempre fiz as coisas assim, eu sempre gostei de ser organizada, Sam, mas eu nunca soube que existiria algum profissional para me ajudar. Eu sempre ia procurando. Eu não sei se você lembra, quer dizer, não sei se você ouvia, mas assim, eu sempre fui meio para Frentex. E eu ouvia o Mauro Halford na CBN, falava do Tesouro Direto, eu falava, nossa, gente, o que que é isso, né? E ó, anos Olha. ouvindo ele até entender o que ele estava falando. Olha, esse eu não conheço, mas eu fui despertada pelo nosso grande Gustavo Cerbasi. Foi ali que começou essa coisa de organização financeira, de começar a pensar em vários pilares, não só no orçamento, em investimentos, porque é só isso que o povo quer falar, né? Esquece que tem várias outras coisas juntas. Ó, o Arthur Amorim Pois também tá é. aqui. Gente, muito legal ter vocês com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre ter o imóvel próprio, quem sabe usar a ferramenta aí do financiamento imobiliário para concretizar esse sonho, alternativas, enfim. Eu fiz questão, Clyde, no começo, falar que a nossa ideia aqui não é julgar, ficar falando o que é certo, o que é errado, porque nós, como planejadoras, né, a gente sabe que a gente precisa entender o cenário de cada pessoa. O que serve para um, não necessariamente vai servir para outro, certo? Nossa, certo, Sam, está coberta de razão completamente. A nossa missão é exatamente essa, né? Mostrar que tudo é muito individual, então não dá para seguir uma receita de bolo, né? Não É. tem nesse caso. A galera às vezes fica chateada com a gente, porque elas querem que a gente fale assim na lata, faz tal coisa. Mas não é bem assim, gente. É. Então hoje a gente vai explicar um pouco aqui de alguns cenários. Olha, Rafael Mangerona também está com a gente. Caramba, gente, olha, todos os nossos colegas de profissão estão aqui com a gente, tá achando o máximo isso. Obrigada, gente, por prestigiar aqui. Muito bom ter vocês com a gente. Vamos para o que interessa, Clay? Então vamos Vamos lá. lá. Gente, se você acha que esse assunto é legal, é relevante, aperta esse coraçãozinho aí pro Instagram saber que esse assunto é legal e mandar para mais pessoas a nossa live. Vê se tem algum amigo online aí, fica verdinho, às vezes tá sem fazer nada aqui no Instagram. Manda para ele essa live, vem aprender aqui com a gente, né? Ó, a Cibele lembrando aqui que lembrou do brilho nos meus olhos quando a gente foi falar de planejamento financeiro pela primeira vez. Gente, a Cibele é tipo uma fada madrinha das planejadoras e dos planejadores financeiros.
Adorei, vale o Ai, título para ela. muito bom. Ó, Tiengo, planejamento, vamos lá. Clay, então assim, ó, a gente vai falar aqui, mas gente, quem tiver dúvidas, fica à vontade para colocar no chat, tá? E a gente vai respondendo vocês. Mas acho que antes até de entrar nessa questão do financiamento em si, como a casa própria é um sonho muito genuíno, né? Por que que às vezes a gente pede tanto para que as pessoas avaliem bem? Porque se é um sonho tão óbvio, algo que a maioria das pessoas querem, né? Ah, não, então já vamos logo, não tem muito o que ficar pensando, né? E quando a gente começa a conversar, a gente vê que não é bem assim, né? O que que você vê de importante aí que a gente deve avaliar bem antes de comprar o imóvel próprio? Bom, Sam, contextualizando um pouco, antes da gente entrar de fato no assunto, Fica à a vontade. gente precisa lembrar que lá mais ou menos no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha uma situação econômica aqui no Brasil completamente descontrolada. A gente trocava muito de moeda porque as moedas que surgiam para ser as moedas brasileiras, elas eram muito frágeis, elas não tinham lastro. Então era como se fosse uma moeda que não era possível comparar com outras moedas porque ela estava sozinha no oceano. Até que em 1994 a gente entrou com o Plano Real, que foi uma moeda que passou a ter lastro. Ela é lastreada em dólar, então você consegue fazer uma comparação com a economia do resto do mundo. Nesse momento em que a gente vivia moedas fracas, a gente tinha uma fragilidade na economia muito forte, o que levava a um cenário de hiperinflação, onde as pessoas não conseguiam planejar nada. Quando elas pegavam dinheiro, elas precisavam correr para colocar aquele dinheiro na economia real, em compras, né? E Para que garantir elas aquele valor, tivessem né? exatamente, garantir aquele valor, porque uma coisa que de manhã tinha um preço, à tarde já tinha um preço completamente diferente. Então era a correria do mercado. E para quem conseguia ter um pouco mais de dinheiro, a economia real se estendia ao mercado imobiliário. Então ele imobilizava aquele dinheiro num imóvel, porque ele sabia que ali o dinheiro dele estava protegido. Então a gente tem um pouco desse contexto histórico que deixou isso muito forte nas pessoas que viveram aquela Naquela fase, época. e essas pessoas acabaram passando isso para os seus filhos. Então, o sonho de ter um imóvel, ele é genuíno, mas ele também tem um pouco dessa influência. Então, se hoje a gente já consegue se planejar, porque com uma moeda forte, uma economia mais estável, a gente está passando por um momento difícil, o mundo todo está. A gente conhece todos os problemas brasileiros com relação à economia, à educação e a tantos outros problemas, mas a gente não pode dizer que hoje nós não temos uma economia mais estável, porque nós temos. E ter essa economia estável, ter a inflação, mesmo que ainda um pouco alta, sob controle, nos dá a oportunidade de planejamento. E Que aí, era algo nesse que não momento, conseguíamos muito antes, né? não Excelente. conseguíamos, né? Porque com todo esse cenário ainda existia muito pouca oferta de investimentos mesmo. Muitas poucas pessoas. O Tesouro Nacional veio abrir a oportunidade para investidores, pessoas físicas, no ano de 2000, mais ou menos. É Então, muito assim, recente, né? é muito recente. Mas hoje a gente tem essa oportunidade. Se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que levar em consideração outras coisas que naquela época a gente não podia pensar. E uma delas, que é a mais importante, é o momento de vida que você vive. Comprar um Excelente. imóvel é genuíno, mas olhe para a sua vida e imagine. Se hoje você é uma pessoa que trabalha com muita locomoção, talvez não seja o momento de comprar um imóvel. Se você é solteiro ou solteira e imagina, quer para a sua vida constituir uma família, talvez seja melhor primeiro encontrar a pessoa com quem você vai constituir essa família, entender o que vocês querem fazer juntos, para daí então se lançar na compra de um imóvel, né? É bastante importante a contextualização da sua vida.
onde eu estou, para onde eu vou, fazer um planejamento de vida. E aí você entende se é o momento de você fazer essa compra. Uhum. É, porque, gente, imóvel não é algo barato, né? Então é uma decisão super importante. Se fosse uma coisa, por exemplo, sei lá, né? Você vai gastar R$ 5.000, é uma coisa, né? Mas facilmente, no seu primeiro imóvel, você pode beirar a um endividamento aí de R$ 500.000, né? Entre financiamento, entre reforma, mobília, documentação, tudo que você vai ter que fazer. Então imagine aí, né? Uma decisão e tanto. Então é super importante, gente. Perfeita essa introdução aqui da Clay. Trouxe ainda essa questão histórica. Sabe aquela pergunta que você sempre faz? Por que que o meu pai, a minha mãe, os meus avós enchem o meu saco para eu comprar logo o imóvel? Não é à toa, gente. Agora você sabe o porquê. Eles viveram numa época diferente e fazia todo sentido para eles já começar de largada colocando dinheiro em algo assim. A gente, como eu falei, né, não está demonizando ter o imóvel, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que eu acho que a Clay está trazendo aqui é calma. Às vezes o teu momento ainda não é para isso. Mas quando for, aí você vai avaliar algumas coisas. Então, super legal. A gente vai avaliar o nosso cenário, né? Nosso estilo de vida, pelo que você falou, né, Clay? Tamanho da família. A gente tem um colega de trabalho, o Clay, que também é planejador, que é muito engraçada a história dele. É o Walter, ele não está aqui hoje. E ele sempre conta isso, que quando ele casou, ele já tinha ali, né, uma casa, só que se eu não me engano, depois vieram os filhos, e eu acho que eles tiveram gêmeos em algum momento, isso desconfigurou totalmente, porque eles não esperavam aquilo, né? Então eles já tiveram que sair às pressas da casa, porque a casa já não combinava muito com o formato da família. Então é bem legal a história dele, né? Bem ilustrando o que você disse aí. Legal. Bom, vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvida, já vão trazendo aí, que eu vi que várias pessoas já entraram. Então, ó, vi que o Thiago Chopin tá aqui com a gente, a Sabrine, o Pedro Henrique, o coach Paulo Teixeira. Muito bom, gente. Se eu não esqueci de alguém, desculpa aí, que tem já uma galerinha aí. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, por gentileza. Ó, agora eu vou pôr o dedo na ferida, hein? Assunto polêmico. Eu já vou logo. Esse assunto sempre é polêmico. Gente, já vamos falar desse BO que eu sei que vocês estão doidinhos para saber. Clay, vale a pena, na hora da decisão, colocar no papel a famosa pergunta: é melhor naquele momento alugar ou comprar? Vale, Sam. Vale a pena, porque isso tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar sobre o momento de vida. Eu gosto muito de reforçar que nada é para sempre. Ou seja, existiu um momento da economia, há mais ou menos uns 4, 5 anos, a gente está em 2021, foi lá em meados, não, até mais, entre 2014 e 2016, que foi quando as taxas de juros começaram a dar uma mostra de que iam começar a cair, você tinha formas, entre aspas, tá? Muitas aspas, fáceis de ganhar dinheiro com investimentos. Por quê? Porque você tinha uma renda fixa que pagava bastante juros com pouco risco. Exato. Então, naquele momento da economia, você tinha uma vantagem que, enquanto você tinha uma certa quantia de dinheiro na renda fixa, você estava recebendo um retorno desse dinheiro que talvez não fizesse sentido que ele estivesse mobilizado em um imóvel. Porém, hoje nós estamos num outro cenário, isso olhando só macroeconomicamente, né? Sem falar da vida pessoal. E esse outro cenário é um outro cenário em que, devido à pandemia, estamos com juros reais negativos no Brasil, ou seja, já não é mais tão fácil assim ganhar dinheiro com investimentos, ter uma alta rentabilidade. Super desafiador. Você tem que tomar mais risco, porque você precisa da renda variável para dar aquela pimentada, né? Para você conseguir um pouco mais de retorno. Não é todo mundo que tem esse perfil de ir mais para o risco, né? Isso vai mudar ainda no Brasil, mas hoje em dia, até por conta desse histórico de renda fixa pagando bem, as pessoas nem se interessavam em saber, né? Para que eu vou me arriscar? Por quê? Eu já estou ganhando bem aqui na renda fixa, né? Segura e tal. Exatamente. Só que hoje a gente tem um contexto em que talvez os juros que você vai pagar no financiamento, você não consiga com investimentos, entendeu?
Então, o que valeria mais a pena, né? Você acelerar um pagamento do que você ficar tentando lá. Claro que Recuperar para ali tudo a gente tem, no investimento, né? claro que para tudo a gente tem o equilíbrio, né, Sam? Mas eu gosto de trazer também aqui duas realidades, porque você sabe que nós temos 2, 3, 4, 5, 10 Brasis dentro de um Brasil, né? Com E certeza. existe uma estratégia que é muito falada, mas que de repente ela não serve para todo mundo, que é a seguinte estratégia. Poxa, ao invés de você pagar um financiamento, né, pague o aluguel, guarde a diferença e depois de um tempo guardando essa diferença, você pode comprar o seu imóvel à vista. Só que existem realidades e realidades, e nem sempre uma família tem essa diferença, essa sobra. Se ela fizer essa sobra, talvez falte em outro lugar para ela. Então, talvez, né, depender de cada caso, você fazer uma análise em que essa família troque o aluguel pelo financiamento de uma maneira planejada, essa família, depois de um certo tempo, vamos colocar aqui 30 anos, porque os financiamentos nunca são pagos em 30 anos, eles sempre são pagos entre 15, 16, 17 O anos. pessoal Essa família antecipa, né? antecipa, porque o FGTS ajuda também, né? Mas já vamos chegar lá. E aí, com esse cenário, quando ela faz essa troca, ela chegou no final de 30 anos, desembolsou uma certa quantia de dinheiro, só que ela tem um patrimônio. Enquanto se ela ficasse pagando aluguel durante esse tempo todo, ela também teria desembolsado, talvez até mais, dependendo do preço do imóvel, e não Quantidade teria um de anos, patrimônio no né? final. Sim. Só que isso precisa ser feito com planejamento. Isso é importante, não é simplesmente você se jogar de cabeça. Quando a gente fala dessa troca, ela é importante para essas famílias que de repente não tenham essa sobra, mas se você fizer uma análise agora numa outra realidade, uma família que já tem uma renda maior e que consegue destinar maior parte dessa renda então para moradia, e aí ela pode analisar, poxa, se eu fico aqui 5, 6 anos pagando um aluguel mais barato, guardo a diferença em comparação ao que seria a parcela de financiamento, em 6, 7 anos eu consigo comprar o meu imóvel, poxa, talvez valha a pena pagar aluguel por 6, 7 anos. Porque 6, 7 anos, pensando na recompensa que é um imóvel, quando a gente fala de planejamento financeiro, de dinheiro, a gente fala de mentalidade também. Sim. Você consegue esperar 6, 7 anos. Agora 30, naquela outra realidade, é difícil, a vida acontece, vão vir coisas que vão, de repente, fazer com que esse dinheiro não possa ser destinado para essa poupança. Então é importante, sim, fazer essa análise, e essa análise tem que levar muito em consideração a própria vida. E fazer cálculos, né, gente? Porque assim, até compartilhando um pouquinho com vocês, por conta de tudo isso que a Clay falou, hoje eu vivo de aluguel por escolha, né? Não era assim lá atrás, né? Lá atrás eu ainda não tinha educação financeira, não imaginava algumas coisas na minha vida, eu ficava vivendo como se não houvesse amanhã. E a gente tem a leve mania de achar que a gente vai ser jovem para sempre, né? E aí, quando eu comecei a ter educação financeira, isso mudou. Eu comecei a entender, né, a questão dos juros, como é que isso funcionava. Eu cheguei, Clay, até comprar um imóvel na planta. Só que na época eu não tinha feito cálculo algum. Isso foi lá em 2013. Tem até vídeo lá no canal do YouTube, gente, sobre isso, contando essa história. E aí, depois, quando eu fui ainda me aprofundando mais na parte dos investimentos, entendendo essa dinâmica dos juros compostos e vendo que para o meu cenário, que eu não tinha ainda necessidade de ter um local, eu não tinha uma família grande, eu não tenho filhos, enfim. Eu adoro essa coisa da mobilidade, né? Às vezes, gente, eu moro aqui em São Paulo, Clay também. Às vezes você consegue um trabalho incrível lá na Zona Sul de São Paulo e você está morando na Zona Leste. Daqui a pouco você vai lá para a Zona Oeste e o teu emprego, sei lá, sabe? E aí eu gosto disso, né? Para manter a qualidade de vida e morando perto dos lugares onde eu trabalhava. Então, eu vi que na época não fazia sentido, enfim. E para o meu caso, eu decidi dar um passinho para trás, né? Eu fiz distrato, eu realmente desisti daquele imóvel e eu coloquei na minha cabeça exatamente isso que a Clay falou. E acumulando o valor que sobrava, que isso é muito importante, Clay. Eu pego muita galera jovem que fica com essa cabeça, só que ela não guarda a diferença compatível.
É uma diferença, às vezes, né, que não vai fazer aquele resultado no longo prazo se a pessoa não acordar, não começar a ganhar mais, não começar a investir cada vez mais. Então tem que ser um aluguel, né, enxuto, inteligente, que você viva bem, mas que você talvez não esbanje, já que você tem, né, o objetivo de ir acumulando em paralelo o valor do imóvel. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, Clay, depois que eu atingi o valor do meu imóvel, eu fiquei mais tranquila. Por quê? Porque assim que a minha vida tiver esse formato que você falou, pô, agora eu já sei a cidade que eu quero morar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu nem quero morar em São Paulo. Vocês ainda vão me ver dando tchau desse raio, desse lugar. Eu gosto, mas não para envelhecer aqui. Eu não me imagino envelhecendo em São Paulo. E formato de família, não me imagino com filhos hoje, mas sei lá, né? Coisas que podem acontecer. Isso me deu mais segurança. E uma outra coisa que eu queria pontuar na galera jovem também, que às vezes fica com essa ideia na cabeça, mas não entendeu muito bem como fazer isso acontecer na prática, é que, inclusive eu fiz uma enquete, Clay, aqui perguntando para as pessoas, mas você tem um imóvel ou imagina em algum momento da sua vida ter? E algumas pessoas responderam que não imaginam ter um imóvel em nenhum momento da vida. Mas eu acho que é legal lembrar, gente, que aluguel, o imóvel é do dono. E se ele quiser te pedir, com 30 dias você tem que sair do imóvel. Você fazer isso com 30 e poucos anos de idade é uma coisa, com 20 e poucos anos de idade, né? Agora imagina você com 80 anos de idade tendo que dar o seu imóvel e correr atrás. Então não é bem assim. Tudo que a Clay está falando faz todo sentido. Né? Olha o momento, lembra que você não vai ter essa saúde o tempo todo na sua vida, em algum outro momento vai ser diferente, né? Então acho que tem que colocar tudo isso no papel. Até desculpa aí interromper um pouco, Clay, mas só para contribuir para as pessoas verem, né, o exemplo, de repente, alguém que imagina aí como é que seria essa dinâmica do alugar versus financiar, é exatamente isso. Levar em consideração o seu cenário, fazer cálculos para ver se para você faz sentido, se naquele momento faz sentido. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, Clay. Quer ver? Enquanto você pega isso, essa comparação que você fez, ela é super importante, né? E não, eu não diria só em relação à idade, tá? A questão de se mudar, né? Tem mais uma questão aqui que pensa num aluguel que ele vai aumentando de acordo com o IGPM, que no final do ano passado foi uma coisa assim assustadora, 20% de aumento nos aluguéis, para quem não conseguiu negociar, né? Eu consegui. Não teve reajuste aqui, gente. Nossa, que bom, que bom. Mas eu sei que aí você pensa isso aumentando, nos últimos 10 anos essa média de aumento do IGPM foi 10%. Então assim, no cenário que a gente vive hoje, você tem aumento de aluguel de 10% ao ano e juros de financiamento de 8% ao ano. Se você consegue colocar todas essas coisas no lugar, você está, na verdade, economizando um valor que vai ser maior do que o valor do seu imóvel, dependendo do imóvel que você comprar, porque lá no seu custo de vida do futuro, se você não tem um imóvel, você precisa pôr no custo de vida o aluguel. E aí você precisa ter mais patrimônio acumulado para ter renda passiva para isso. Sim. Nossa, excelente, Clay. Belíssima reflexão. Muito bem, ó. O Paulo colocou aqui, Clay. Quero comprar um novo imóvel e manter o meu atual alugado. Vocês acham vantagem se para isso eu precisar fazer um financiamento? Então, esse novo, provavelmente, se ele não vender o antigo, ele não tem o valor total, né, para comprar à vista. Então, ele teria que entrar num financiamento. Ou eu vendo um para auxiliar na aquisição do novo. Consegui entender a pergunta dele? Consegui sim. Então, Paulo, a gente tem uma resposta do planejamento financeiro que deixa as pessoas assim super animadas. Já até sei. E essa resposta é depende. Porque não sai da live, gente, calma. Por favor. Porque vai depender, né? Mas eu vou te dizer, claro, do que depende para você poder fazer essa análise. Depende do valor do seu imóvel em comparação ao valor do imóvel que você quer comprar. Vamos colocar aqui que o seu imóvel ele vale 300 mil e você quer comprar um imóvel que é o dobro, que é 600 mil. Se você não vender o seu imóvel, de cara você já vai precisar até aí pelo menos 120 mil para dar entrada, né? Mais ou menos 20% do valor da entrada. Então você vai financiar ali uma parte.
E aí vai depender também do quanto você vai cobrar de aluguel, né? O quanto esse aluguel vai representar da parcela do financiamento. Se esse aluguel representar uma parte importante da parcela do financiamento e o restante da parcela não onerar tanto o seu custo de vida a ponto de mudar completamente o seu orçamento, pode ser algo inteligente, porque você está tendo renda passiva, né, de um patrimônio, que é o imóvel que você mora hoje, enquanto você está construindo outro patrimônio. Ou seja, você precisa entender como essas duas coisas conversam e quanto isso representa de liquidez do seu patrimônio. O que eu quero dizer, né? Quando a gente tem um patrimônio, a gente tem tanto patrimônio financeiro, dinheiro investido, quanto patrimônio por imóveis, automóveis, bens, né? E aí, a gente sempre indica que você tenha uma boa parcela do seu patrimônio líquido, ou seja, em dinheiro, para que você possa ter essa renda passiva lá na frente, né? Então, precisa de uma análise um pouco mais complexa, mas começar a olhar essa questão do quanto se financia e como essa parcela, esse valor de aluguel pode ajudar no pagamento desse financiamento faz sentido. Lembrando que aluguel pode sofrer incidência de imposto de renda. Então, você pode ter uma parte desse dinheiro aí comido pelo imposto de renda. O brasileiro adora sonegar dinheiro de aluguel, né, gente? É impressionante. Por isso, até que a gente fala como alternativa para quem gosta do mercado imobiliário, já entender um pouquinho como funciona a renda variável, para estudar um pouco sobre fundos imobiliários. Porque você está no setor do imóvel, só que você ainda tem a isenção sobre os proventos, que seriam os aluguéis correspondentes mensais aí. Então, fica aí a dica, dá uma pesquisadinha. Se a sua intenção é ter um segundo imóvel para investimento, procura saber um pouquinho mais também sobre fundos imobiliários, talvez seja uma alternativa, né? Fora a questão da administração do bem, né, Klein? Querendo ou não, quando você é dona de um imóvel, em algum momento o teu inquilino vai ligar para falar que o chuveiro, né? Você vai ter que correr atrás, ou até inadimplência, né, Klein? Infelizmente, a pessoa parar de pagar. Inadimplência. Você tem que e quando lidar você com não tem um despejo, inquilino, horrível. E quando você não tem um inquilino na casa, além de você deixar de receber o aluguel, você tem custo de manutenção, né? Tudo isso precisa ser condomínio, pensado. IPTU, né? Vira custo para você. Não que assim, gente, eu acho que assim, me ouvindo não tem como. Dá para perceber que eu penso muito bem antes de ter um imóvel físico, sim. Mas a gente traz isso porque às vezes as pessoas não conhecem essas alternativas, né? Então, não estou dizendo que não é para ter, tá? Mas avalia que tem mais coisas aí e você vai decidir com cada vez mais segurança, né, Cláudia? Legal. Uhum. A gente já acabou falando um pouquinho de financiamento. Quer explorar já então um pouco sobre isso, Cláudia? As modalidades de financiamento? Pode ser. Quando vale a pena, de repente quando não vale? Vamos lá, então. Nós temos, né, algumas linhas de créditos e alguns tipos de metodologia de cálculo do financiamento, né? Quando nós falamos em tabela, talvez essa seja o ponto mais importante, mais sensível na hora de você escolher o seu financiamento, né? Nós temos uma metodologia de cálculo que se chama SAC, Sistema de Amortização Constante. Nesse sistema de amortização, você pega o valor da sua dívida, o que você pegou, o que você financiou, e divide pelo número de parcelas. Vamos supor, tá? Para facilitar a conta. 100 mil em 10 meses. Você vai pagar da dívida 10 mil por mês. Todo o resto que você vai pagar são juros, que sempre vão incidir no valor que você deve. Então, no primeiro mês você deve 100 mil. No segundo mês você deve 90 mil, 80 mil. E é nesses valores que os juros vão incidindo. Por causa disso, como a sua dívida diminui mais rapidamente, os juros também, eles diminuem mais rapidamente, você acaba por pagar menos juros em comparação com a tabela Price, que não tem essa metodologia de cálculo. Na tabela Price, você tem uma conta que ela é um pouco mais rebuscada, né? Porém, como você mantém a parcela constante, né? Na tabela SAC a parcela vai caindo, porque os juros vão caindo. Mas na tabela Price você fica sempre com a mesma parcela por todo o contrato. E aí você acaba pagando mais juros, porque dessa vez o que vai
aumentando muito lentamente a parcela que você amortiza. Então ela começa pequenininha e só lá no fim do contrato que ela vai ficando grande. No fundo, né? No começo, na price. Você está Isso, pagando exatamente. juros, né? Já na saque você já começa amortizando uma bela parte, né? Isso dá diferença. Eu até, gente, bastidores, tá? Porque a gente conversa, a gente troca figurinhas, né? Planejadores se ajudam no dia a dia, essa comunidade é tão bonitinha. Se é planejador, coloca aqui, ó. Pode fazer merchan. Gente, contrata um planejador. Melhor coisa que vocês fazem. Para de querer fazer tudo sozinho e ainda fazer errado. É verdade. Quero ver todo planejador colocando oi aqui no chat. Põe os Instagrams de vocês aí. Então, assim, conversei com a Klein nos bastidores sobre algumas coisas. E aí eu falei, Klein, mas se é tão óbvio isso, né? Da saque para price, por que o ser humaninho às vezes escolhe a price? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Klein, por favor. Falo sim. Como a amortização na tabela saque ela é constante, ela leva a parcela no início a ficar um pouco mais alta do que a parcela da tabela price. Para que a tabela saque fique da mesma parcela da tabela price, leva um tempo. E aí as pessoas acabam escolhendo pelo valor da parcela. Falam assim, poxa, mas aqui na price a minha parcela vai ser R$ 2.500. Enquanto na saque, para eu chegar em R$ 2.500 vai demorar e eu vou começar pagando R$ 3.500. Não cabe no meu orçamento R$ 3.500, mas R$ 2.500 cabe. Só que aí ela não está olhando para a dívida como um todo. Então é por isso que em algumas situações as pessoas acabam escolhendo a tabela price sem ter este conhecimento, ou tendo e assumindo risco, né? Também a gente não pode assumir aqui que as pessoas não têm o conhecimento, mas na maioria das vezes é por falta de conhecimento. E aí, além das tabelas, a gente também tem diferentes linhas de crédito, né? Então você tem uma linha de crédito que se chama Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Esse é o mais famoso, que todo mundo faz, porque ele aceita a contribuição do FGTS como parte de entrada, como amortização, e são para imóveis de até R$1,5 milhão. Então, acaba caindo na grande massa da população na aquisição de imóveis, né? E ele também fica elegível dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Que quando a gente fala daquelas famílias que talvez tenham mais vantagem em trocar o aluguel pelo financiamento, o Minha Casa Minha Vida é um programa que ajuda demais as famílias. Sim. Porque ele traz condições diferenciadas. Eu nem sei, Cláudia, o nome continua esse? Fiquei com dúvida. Agora... Não, ele está mudando para Casa Verde e Amarela. Né? Só para a gente atualizar aqui o pessoal. É aquela história, né, gente? O marketing dos políticos vai mudando, né? E eles vão trocando os nomes, mas a coisa em si não mudou, certo? Mesma coisa. Tá bom, só para a gente falar atualizado. Casa Verde e Amarela, gente. Tá bom. E aí, para essas famílias, esses programas do governo têm subsídio, dependendo da faixa de renda. Se você tem uma faixa de renda um pouquinho mais alta, você não tem o subsídio, porém você tem algumas outras condições diferenciadas. E temos também o sistema de financiamento de imóveis, que é o SFI, e ele é para imóveis acima de R$1,5 milhão, ele está mais voltado para investidores, é para uma realidade um pouco diferente que não cabe aqui na nossa discussão nesse momento. Ou cabe, se você é um investidor e não está contando para a gente, né? Não sei, né, gente? Eu não subestimo mais ninguém, porque olha, tem umas surpresinhas, minha filha. Ó, se você já comprou um imóvel de R$1,5 milhão, coloca aqui no chat, que eu quero saber. Vai, financiado. Bora. Olha, eu não queria levantar polêmica, mas tem políticos por aí que compram, né? Mas... Então, pois é. A gente não sabe, né, minha gente? Entendi. Aí talvez não vai ser o que a galera aqui. Agora falando sério, né, gente? A gente conhece nosso público, enfim, dificilmente vocês vão já de largada financiar um imóvel acima de R$1,5 milhão. Então, essa aí a galera costuma usar um pouco menos, né, Cláudia? Assim, na nossa prática do dia a dia, a gente está falando mais de SFH mesmo. Tá. E é importante saber isso, tá, gente? Embora pareça um detalhe, assim, muito de outro planeta, porque quando você senta para fazer um contrato de financiamento de imóvel, você começa a ver tanta sigla, tanta coisa, e é muito importante que você saiba do que se trata, porque um deslize pode te
te fazer cometer um erro que você vai carregar por 30 anos de financiamento. Então, é chatinho, mas é importante saber. E talvez, dentro disso tudo, algo que seja também muito, 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 muito importante é a forma que você vai compor os juros de pagamento desse contrato, né? Antigamente, a gente só tinha uma forma de fazer esse pagamento de juros, que era uma taxa pré-fixada mais a variação da TR. TR é taxa referencial, é uma taxa que ela está atrelada ao rendimento da poupança, mas ela não é o rendimento da poupança. Essa taxa já está zerada faz aí uns 3, 4 anos, e ela é um componente. Então, você tem aqui uma taxa pré-fixada. Hoje em dia, estamos com bancos que estão oferecendo até 6,9%, que é uma taxa boa frente ao momento da economia. E aí tem mais essa outra porção. E, geralmente, ela não faz muita diferença porque ela não varia. E quando ela varia, varia muito pouco. Só que aí começaram a surgir outras modalidades devido às mudanças que foram acontecendo na economia. No começo de 2019, a Caixa lançou uma modalidade que era com essa variante sendo o IPCA, a inflação, né? O que acontece? Naquele momento, a inflação estava super controladinha. Estava 3 e pouco. Então, quando você colocava 3 e pouco mais 2,5% dessa porção pré-fixada, você tinha um juros de 5, 6% no máximo. Tranquilo. No ano, é uma taxa de juros ótima para o financiamento imobiliário. Acontece que nós não temos controle sobre essa componente. Seja TR, seja IPCA, nós não temos controle. O que a gente tem é histórico. O histórico da TR a gente sabe que é de baixa variação. O histórico do IPCA a gente sabe que é de muita variação. Então aqui é preciso tomar cuidado com o quê quando a gente fala do IPCA? Primeiro, olhar a projeção do IPCA do Brasil, saber que a projeção nem sempre vai corresponder à realidade, porque agora mesmo isso não está acontecendo devido a outros fatores. E entender se você tem uma programação para fazer esse pagamento num curto espaço de tempo. Porque num curto espaço de tempo, a variação ela pode ser menor e você pode garantir que a taxa seja baixa. Mas agora, um financiamento de 30 anos é TR, né? Não dá para você ficar atrelado a um indexador que pode variar demais e pode te causar problema. E aí, neste ano de 2020, surgiu mais uma modalidade, que é com essa parte variável atrelada ao rendimento da poupança. E por que fizeram isso? Porque o rendimento da poupança está muito baixo devido ao tamanho da taxa Selic que a gente tem hoje, né? Que são 2 componentes que se relacionam. Só que, se você estiver falando também de um horizonte de tempo muito longo, é outra variável que pode variar loucamente. Ela estava 14% há poucos anos atrás e agora a gente não sabe para onde a economia está indo. Sim. Então é sempre bom entender que quando essa componente variável ela é um pouco mais sensível, é importante que seja num curto espaço de tempo. Então, se a pessoa tem a projeção de pagar rápido, se ela fez um financiamento de uma parte pequena, talvez, do valor do imóvel, ela já tem uma noção de que ela vai fazer amortizações grandes e algo que ela está pensando em comprar financiado, mas que tá esse financiamento, sei lá, em 5 anos no máximo, aquelas, né, metas mais agressivas, isso. Talvez algo assim até vale a pena, mas mesmo assim sem garantia, né, Claro, porque a gente está no Brasil, né? Então a gente nunca sabe. 5 anos pode ser uma vida inteira nesse país, né, gente? Mas é importante você ter falado isso. No caso da poupança, Clay, você até confirmou para mim, a poupança ela tem um limite, né? Que são seus 6 e tantos por cento ao ano aí, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, certo? Então, certo. Nesse caso, a gente até tem um certo parâmetro de para onde a taxa da poupança pode ir, mas mesmo assim, né? Você fica meio... Sim, sim. E tem mais uma coisa, não só um parâmetro como um teto, né? Essa modalidade, ela tem um teto que não pode passar de 10%. Então, se a taxa subir muito, vai travar em 10%. Mas 10% contra 8% que você consegue hoje com o prefixado mais TR, é 2%, gente, é bastante. Então, às vezes é melhor você pegar, dependendo, né, se o horizonte é muito longo,
cara, estou financiando, eu não tive condições, enfim, eu devo até não pagar em 30 anos, mas imagino que eu devo pagar em 15, em 20, né, e tal. Então querendo ou não, um prazo longo também. Talvez para um prazo mais Sim, longo, garantir uma taxa pré-fixada, né, que você já desde o primeiro momento saiba, aconteça o que acontecer no raio desse país, desse planeta, é 8% ao ano, é 7% ao ano, sei lá, exatamente. né? Porque, pelo menos, assim, vocês vão ficar bravos com a gente se alguma coisa acontecer e essa taxa não estiver mais valendo a pena. Mas vocês vão ficar muito felizes também em momentos onde essa taxa estiver aí valendo muito mais a pena do que os outros indicadores econômicos. É aquilo, gente, não dá para adivinhar. A gente vai indo ali na média e tentando, né, Sim, equilibrar os pratinhos, né? Ó, o Tiengo perguntou se dá para fazer portabilidade, Klein. dá para fazer portabilidade. A portabilidade ela só tem um ponto sensível, alguns pontos sensíveis. Vamos lá. Primeiro, você precisa estar com o seu contrato em dia, não pode ter parcelas atrasadas, senão você não consegue fazer a portabilidade. Segundo, mais uma vez, você vai fazer uma nova análise como se fosse um novo financiamento. Você precisa entender o contrato, você precisa entender os custos e você precisa se planejar para um gasto extra. Tarifa de avaliação do imóvel, não tem como fugir. Na portabilidade tem que fazer também Que é a um avaliação do profissional imóvel. ir lá avaliar o imóvel, é isso? Isso, Legal. geralmente não, sempre, né? É uma empresa terceirizada pelo banco de engenharia para ver se aquele imóvel vale aquilo mesmo. De repente você está dizendo que vai pagar 400 mil no imóvel, a pessoa da empresa chega lá e vê que o imóvel não vale 400 mil, que vale 200 mil. Isso é um risco Nossa, para o é. banco. E isso é muito também leva em consideração, né, Cláudio, o emocional. Eu vejo tanto, eu não gosto de ficar falando muito porque os clientes ficam bravos comigo, mas aos pouquinhos eu vou convencendo eles. O que acontece, gente? Não é porque você colocou um lustre de sei lá quantos mil reais, você pintou com a tinta não sei o que lá, que é a melhor que tem no mercado, que isso vai significar alguma coisa para quem vai comprar. E às vezes vocês É têm um verdade. valor na cabeça de vocês porque vocês puseram coração ali. Vocês sabem o esforço que foi, vocês sabem. Só que às vezes para o mercado eles estão cagando para isso que você fez na sua casa, no seu apartamento. Né? Então, cuidado com esse preço imaginário que vocês dão para os bens de vocês. Infelizmente, tem que levar em consideração o que o mercado pagaria. E às vezes é um pouco É. menor do que você imagina. É o viés da posse, né? Isso que nós estamos falando. Você sempre vai achar que o que é seu vale mais do que o que é dos outros, porque é seu. É por, Sim. é por isso, só por isso. Porque é seu e você é especial. E pronto, Ai, entendeu? gente, eu não gosto de acabar com o sonho de vocês, mas às vezes é preciso. A gente tem que falar a verdade aqui. É. Além desses pontos Ah, da portabilidade, tem mais, Cláudio? tem mais um custo que você tem, que é o custo cartorial, né? Porque quando você está com seu imóvel financiado, lá no cartório tem uma observação no registro do imóvel que ele diz que o imóvel só é seu depois que você termina de pagar. Então, por enquanto, o imóvel é do banco e está lá o nome do banco. Quando você faz a portabilidade, você tem que ir lá e trocar o nome do banco e isso custa dinheiro. Nossa, entendeu, né, Então, gente? Não é esses tão bonito assim, custos não. para fazer a portabilidade, tem que pôr na ponta do lápis, entender se esses custos vão valer a pena frente ao que você vai economizar de juros. Boa, excelente, Cláudio, muito bom. Ó, vamos fazer um bate-bola que a gente está indo para os nossos 15 últimos minutos. Pessoal, quem tiver dúvida, Já? já passa super rápido, ainda mais um assunto desse que a gente adora. Quem tiver dúvida, a hora é agora, hein, minha gente? Já manda aqui no A hora é chat, por agora. favor, né? Então, ó, você sabe, de repente, aí, resumir pra gente, pelo que você tem de experiência, enfim, quais são as maiores cagadas dos brasileiros quando o assunto é financiamento? Vamos lá, já falamos algumas aqui, né, no nosso bate-papo. Mas a primeira delas é olhar só para a parcela. Vai lá no site, coloca os dados, faz aquela simulação, cabe no meu bolso. Aí pronto, você decidiu naquele momento. Só que tem muitas outras coisas que você tem que olhar, além do valor da parcela. E quando você fala do valor da parcela, você tem que levar em consideração que a análise que o banco faz é de 30% da renda bruta. Só que você não recebe a renda bruta.
você recebe a renda líquida. É para morrer. Então, até porque o banco não sabe qual é a sua renda líquida. Ele não sabe o que você tem de desconto no Lerite, embora fosse possível, né, fazer o cálculo com a renda líquida. Mas, por metodologia, por regra do banco, eles fazem com a renda bruta. Então, é importante que você olhe qual é essa parcela na sua renda líquida, porque dependendo do tipo de desconto que você tem, os 30% da renda bruta pode representar até 50% da sua renda líquida. Aí e é uma diferença muito. Com metade do seu orçamento só para parcela praticamente, né? E esquece que aquilo é de Exatamente. longo prazo, porque sacrifícios temporários, pessoal, são normais ao longo da jornada de quem quer ter sucesso financeiro, quem quer conquistar coisas maiores, enfim, só que são temporários, como diz a palavra. O financiamento imobiliário, ele não costuma ser temporário, ele dura muito mais tempo. Então você se ilude, não, eu vou ficar sem viajar, não, mas eu vou ficar sem pedir uma comidinha, não, acabou a pizza de sexta. Cara, você vai conseguir fazer isso no máximo por uns 6 meses. Um ano, se você for muito disciplinado. Só que isso não é sustentável. E aí começa, inclusive, Clay, problemas até na família, porque fica estressante, Sim. Endividamento, o relacionamento vai pro saco. Por quê? Você deixou o teu orçamento focado só, infelizmente, ali no endividamento. Esqueceu que tem a vida, né? Muito legal você ter lembrado disso. É porque às vezes o sonho, ele é tão forte, né? Isso é genuíno, gente. A gente não tá aqui julgando o sonho das pessoas, mas às vezes o sonho é tão forte que ele te faz esquecer de olhar para frente. Né? E falar exatamente isso. Será mesmo que esse meu hábito de comer a pizza do final de semana, será que eu consigo ficar sem, assim, zero? Talvez diminuir seja mais inteligente do que cortar na raiz, entendeu? E aí, para isso, precisa fazer conta, precisa analisar, precisa fazer projeção, olhar para o orçamento, tudo aquilo que a gente faz no planejamento financeiro, isso né, aí. Sam? Exatamente. Sam, que mais? Outra coisa que é bem nessa linha que a gente está falando é não considerar nenhum tipo de mudança no custo de vida. Você só olha para a parcela. Você não lembra que se você mudar de bairro, talvez o mercado tenha preços levemente diferentes. Você precisa lembrar como é o transporte, né? Se eu mudo de bairro. Se for no mesmo bairro, ok, é mais fácil. Mas se você muda de bairro, se você muda de localização, como fica o transporte? Será que eu vou gastar mais ou menos? Será que nesse novo imóvel eu vou ter um condomínio que é mais alto ou mais baixo do que o que eu pago hoje? Será que aquela conta de água que aqui onde eu moro hoje estava no condomínio, agora começa a vir à parte? Qual que é o IPTU desse imóvel? Vai impactar no meu fluxo de caixa? Então, tudo isso precisa ser considerado para você não olhar só para a parcela do financiamento. Eu queria ter um negócio para eu jogar aqui, assim, ó, e fazer aquela musiquinha lá. Não joga esse aí que vai quebrar. Gente, desce o óculos da Clay aqui. Vocês estão entendendo, gente? Porque às vezes é importante você ter um profissional com um olhar isento do teu lado? Porque eu duvido que você tenha lembrado de tudo isso na hora que você imaginou comprar um imóvel. Às vezes, Clay, até dentro do seu próprio exemplo, por exemplo, se a família tem filhos, essa troca de bairro pode mudar tudo. Às vezes o colégio da criança, né, vai ficar mais caro. Às vezes ela vai conviver com pessoas de uma classe social diferente, então os desejos daquela criança passam a ser diferentes. Nossa, são N coisas que tem que levar em consideração. Sensacional, boa. São N coisas. E mais uma coisa, Sam, que é super importante. Quando você está se planejando para guardar lá o seu dinheirinho da entrada, não é só a entrada que você precisa ter em dinheiro vivo. Você precisa ter custos de impostos, né? O famoso ITBI, que é salgado. Mais uma sigla do capeta para vocês. ITBI. Depois vocês pesquisam aí no Google. Mas é imposto. Exato, mas é o imposto que você tem que pagar quando você compra um imóvel. Sim. Você tem aquele custo do cartório, que eu comentei, que não é só ali na portabilidade. Quando você compra o imóvel, você também tem esse custo, né? E ele está relacionado com o quanto você financia, muda de estado para estado, mas assim, não é também um custo baixo. Ele é mais baixo que o ITBI, mas não é tão baixo assim.
A tarifa de avaliação do imóvel, de novo, aqui também na hora de você comprar, por quê? Existem bancos que incluem todas essas taxas no seu financiamento, e aí você não precisa se preocupar. Só que se você somar tudo isso, e vamos supor, que vai dar 15 mil reais tudo isso, para que você vai onerar com juros 15 mil reais por 30 anos, sendo que nesse planejamento você já pode pagar isso e não colocar no seu financiamento? Com certeza. Então, esse é um custo que ele precisa ser lembrado também antes de financiar. E claro, né, gente? É importante saber se o imóvel vai precisar de reforma, porque às vezes ele precisa de uma pintura só, mas às vezes ele precisa que muita coisa seja trocada. Então, é super importante também entender que imóvel é esse que você está comprando. E mesmo na planta, né, Clay? Às vezes você vai entrar, como é tua casa, de fato, você não quer aquele piso que vem. Você não quer aquela janela, se puder trocar, óbvio, né? Depende muito do lugar. E eu sempre brinco, né? Quando a gente mora de aluguel, é óbvio que a gente cuida o melhor possível, né? Só que o proprietário também que tem que dar uma força, né? Afinal, o imóvel é dele. Então, dependendo do que acontece, você até faz ali uma gambiarrazinha, fica bom para os dois lados, tá? Se a pessoa não quer investir e tal. Agora, quando é a tua casa, você não quer fazer uma gambiarra, você quer fazer tudo não perfeito, móveis planejados, não sei o que lá. E aí, aquilo que era para ser, sei lá, 30 mil reais de imóveis, de alguma coisinha, virou 60, sem você perceber. É verdade. Boa. É verdade. Boa. Muito bom. E esse tipo de coisa, né, Clay? Corretor não conta. Gerente de banco que vai te oferecer o financiamento não te fala nada disso, né? Eu adoro entrar em showroom, né? Que vem a galerinha com aquela tacinha de champanhe, você se sente o máximo. Você entra no... Quem nunca, gente, entrou no decorado e falou... Tipo, é aquele apartamento que é o seu, né? O decorado. É aquela sensação, né? E ninguém desses... Raio que o parta desses profissionais te ensina a realmente calcular. Então, assim, tem muito profissional bom, gente, como qualquer área, tem profissional bom e profissional ruim. Mas o que a gente vê na prática é que a maioria não fala de nada disso que a gente está falando com vocês aqui nesse nível de detalhe, infelizmente. E é por isso que as pessoas, às vezes, entram num financiamento no momento inadequado, né? E acabam se endividando e tendo problemas, como a gente falou para vocês, enfim. Então, só cuidado, aproveitem as dicas, revejam a live, que a gente falou de muito conteúdo, falou várias siglazinhas aqui, então imagino que vocês vão querer rever. Inclusive, eu vou deixar essa live tanto aqui no feed, quanto depois eu vou subir ela no YouTube. Isso tá sendo bem legal, porque você vai lavar uma louça, você fica ouvindo a gente aqui falar com vocês. Galera, ó, últimos, assim, ó, 45 do segundo tempo, eu tô na prorrogação, entendeu? Então, se você tem uma pergunta, é agora ou nunca, a Sabrine colocando aqui, ó, verdade, não tem essa sinceridade. Muito bom, parabéns. Obrigada, Sabrine. Ô, Sam, olha só, deixa eu só te chamar um ponto de atenção para esse comentário, e aí você me diz se você concorda comigo ou não. Tá bom. O corretor lá, ele não vai falar nada disso, mas vamos pontuar aqui uma coisa que é bem importante. Esse é o nosso dever de casa, né? Aquele é o trabalho dele. Ele precisa fazer uma venda para ganhar, né? É claro que a necessidade dele tem limite, ele não pode ser desonesto, como eu imagino que eles não são. Mas o dever de casa, de você olhar para suas finanças, é seu. Isso é fato. Ele não vai olhar para a sua vida e falar, olha, antes de eu te oferecer um imóvel, vamos ver se você pode comprar um imóvel? É verdade. Quem tem que saber isso é você. É que no país onde a gente ainda não tem educação financeira, né, Cléia? A gente sabe que as pessoas às vezes nem sabiam que elas tinham que pesquisar tais coisas, né? E às vezes um profissional do lado ali que lembrasse ela que ela tem que avaliar, que tem taxa disso, ó, coloca no papel, poderia fazer algum sentido. O corretor talvez não, porque ele quer vender, é o que você falou, né? Mas quem sabe o gerente acho ali que o no corretor momento não. do financiamento, né? Seria talvez, se o gerente não fosse só o lado do banco, né? E fosse também o lado do cliente, né? Enfim, super polêmico esse assunto, mas... Para isso estamos aqui, né, Sam? Gente, o que o planejador financeiro faz é olhar para tudo isso, é saber, é um olhar que a gente chama de olhar holístico, né? Porque ele não vai simplesmente fazer igual o gerente do banco. Uma análise fria se a sua renda, se 30% da sua renda cobre o valor da parcela. A nossa análise não é essa. Até porque, como planejador financeiro, a gente sabe se você só tem essa dívida ou se você tem outras dívidas, se você pode arcar com todas elas.
se a gente vai te instigar para você pensar se isso vale a pena para você, se está no seu momento de vida. A gente vai olhar para todos os custos que envolvem isso. Então, assim, esse seu dever de casa pode ser apoiado, né, por um planejador financeiro. Sozinho, né? Exatamente, que vai te dar o caminho das pedras, mas é importante, antes até mesmo de você contratar um profissional, a conscientização, de saber que você precisa olhar para muitas coisas, talvez você não saiba quais são todas elas, e aí o profissional vai saber, mas é importante a gente saber que antes de tomar uma decisão, a gente precisa analisar e calar a voz da emoção por uns segundos, pelo menos. Boa, adorei. Gente, então, olha, queria agradecer. O pessoal mandou vários parabéns aqui. Gente, vocês gostaram da Clara? Ela é ótima, né? É muito boa. Obrigada. Didática sensacional. O Dick escreveu exatamente isso. Didática sensacional. Porque às vezes é isso, né, gente? É só explicar com um jeitinho que as pessoas entendem, né? É que nem sempre tem alguém aí que consegue explicar, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, tem um livro que eu acho que é bastante legal que chama Seu Imóvel, Como Comprar Bem. Ele é meio antigo, mas ele é bem bacana para ajudar vocês com algumas dicas, tá? Eu vou colocar depois lá nos meus stories a fotinho dele, porque pode ajudar vocês até nessa hora de pensar no imóvel, tá? Clay, queria te agradecer mais uma vez. Fala para o pessoal um pouquinho do teu trabalho, onde eles podem te encontrar. E, gente, sigam a Clay, porque ela faz um trabalho super legal. Ela posta muito conteúdo bacana e profundo lá no Instagram dela. Vocês vão gostar. Obrigada, Sam. Bom, como a Sam, eu sou planejadora financeira, né? Então, a gente está aí nessa missão de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras, construírem um patrimônio que lá no futuro vão dar liberdade, né? Acho que se eu pudesse traduzir o planejamento financeiro em uma palavra, seria essa, liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de você poder viver. E isso não significa que o caminho é fácil, tá? A liberdade, ela chega no final desse caminho. É uma conquista, não é né? durante. A gente tem que, conquistar a liberdade. Ela não é uma coisa que tá ali, a gente simplesmente pega ela voando, né? É bem assim. Exatamente. Né? Fala o seu Instagram. Então, assim aí, como a Sam... Eu faço esse trabalho de planejamento financeiro. Meu Instagram é claygonçalves.planejadora. Nem eu sei meu Instagram, olha que beleza. Tô no LinkedIn também, Clay Gonçalves. Tem um blog onde eu escrevo periodicamente sobre finanças pessoais. Sou planejadora financeira na Super Rico, que é uma empresa de planejamento financeiro, educação financeira. E tô por aí, vocês me acham. O bom da Clay, gente, é que ela tem um nome diferente que nem o meu. Então, se vocês botarem Clay aí, não vai aparecer tanto assim, não. Tá? Verdade. Eu vou colocar também. Dá um sorrisão aí, Clay, pra eu tirar um print legal da gente. Boa. E aí eu coloco, gente, lá nos meus stories, esse printzinho, tá? Se vocês quiserem também, divulguem lá nos stories de vocês, no perfil de vocês, para que mais pessoas assistam depois. E aí eu vou colocar o Insta da Clay, vocês podem seguir ela lá, tá bom? Gente, muito obrigada, Clay, mais uma vez, assim, ó, agora a casa tá aberta, você já veio aqui na SOS Financeira, então fique à vontade, vamos fazer mais lives juntas, que eu sei que você tem vários assuntos muito legais aí que dá pra gente compartilhar com o pessoal. Vamos, é só você chamar. Fechou. Tchau, gente, boa noite. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Boa semana.